Então, na aula passada, a gente viu, né, a questão da termologia e da calorimetria. Então, a gente viu os conceitos, né? Então, conceito de calor específico, capacidade térmica, de calor, né? Lembrando que calor não é algo que o corpo tenha, calor é a energia térmica em trânsito, então vai ter que ter uma diferença de temperatura para que haja calor, certo? A temperatura, que é uma medida da agitação térmica das moléculas, as 3 escalas. Então, isso tudo está gravado e disponibilizado para vocês. Então, hoje a gente vai fazer exemplos de exercícios. Então, o primeiro exercício é o seguinte. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem, respectivamente. Então, vamos lá. O que eu tenho de dados do problema? Eu tenho a massa, 500 gramas. Eu tenho a temperatura inicial. Então, ele estava em 20 graus Celsius e ele foi para 70. Então, a temperatura inicial é 20 graus Celsius. E a temperatura final é 70 graus Celsius. Foram necessárias 4.000 calorias. Caloria é a unidade de energia, unidade de calor. Então, a gente está trabalhando aqui com energia, mas energia na forma de calor. Então, eu tenho que o calor é 4.000 calorias. E ele quer saber qual é a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, e o calor específico, que é o C minúsculo. Bom, para que ele me deu a temperatura inicial e a temperatura final? Porque na equação da capacidade térmica, ó, a capacidade térmica é dada pelo calor dividido pela variação da temperatura. Portanto, eu vou ter que utilizar aqui a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a inicial, a final menos a inicial. Então, a variação de temperatura vai ficar 70 menos 20, que dá 50 graus Celsius. Isso aqui vocês já viram lá no primeiro ano, né, de variação. Sempre variação é o final menos o inicial. Não tem novidade aqui. Então, a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, cuidado com isso, né? Vai ser o calor que ele me deu, 4.000, sobre a variação de temperatura, que eu já achei aqui, 50. Então, a capacidade térmica vai ser igual, isso corta com isso, né? Divide por 10 ambos os lados. 400 dividido para 5 dá 80. 80 o quê? Calorias por grau Celsius. Então, é calorias por grau Celsius. E o calor específico? O calor específico, ele vai ser dado através dessa mesma equação aqui da capacidade térmica. A gente viu que a capacidade térmica, ela também pode ser dada pela massa vezes o calor específico. Agora que eu já descobri a capacidade térmica, então eu tenho que 80 vai ser igual a massa que ele me deu, 500 gramas, vezes o calor específico. Portanto, daqui eu tiro que o calor específico vai ser 80 dividido para 500, isso aqui dá 0,16 calorias por grama grau Celsius. Essa é a unidade do calor específico. Dúvida aí, gente? Cuidem com as unidades, tá? Cuidem com as unidades. Vamos fazer essa daqui, então, que é teórica. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. O fenômeno observado deve-se ao fato de que
Gente, o que que tem relação, né, com variação de temperatura? Tem que observar que isso aqui é variação de temperatura, né? Então, de tarde, manhã e de noite, quanto que variou a temperatura? Então, lá da aula, a gente já tinha visto que o responsável, né, por essa variação de temperatura, se ela é muito grande ou se ela é pequena, tem relação com o calor específico, certo? Então, quando o calor específico, né, ele é alto, essa variação, tá? Ela é baixa, certo? Por isso que a água é tão importante, né? Por quê? Porque ela é responsável pelo equilíbrio da temperatura do planeta, certo? Então, é o que eu falei lá na aula passada, né? Então, se vocês estão aí a nível do mar, vocês estão com o mar, muita água em volta de vocês, certo? Então, a variação em Florianópolis, por exemplo, ela é pequena, a variação de temperatura, né? Então, vocês vão acordar aí com 15 graus Celsius e vocês vão ter aí à tarde aí, estourando aí no máximo, sei lá, uns 25 graus Celsius, por aí. É diferente da serra, onde está muito longe do mar, vocês até tem lá o rio e tal, mas nem se compara com a quantidade de água do mar, né? Então, a variação de temperatura lá na serra é muito alta. Vocês podem acordar aí com 5 graus Celsius e lá no meio-dia vocês podem chegar a 30 graus Celsius brincando. Então, a variação é muito grande, tá? Então, tem relação com o calor específico. O calor específico da areia, ele é muito menor do que o calor específico da água. O calor específico da água é o maior calor específico que a gente tem, tá? Até agora, das substâncias que a gente conhece, tá? Então, entenderam aí, gente? Dúvida? Beleza, então. Então, tá. Vou fazer essa daqui. Alguém chegou aí, né? Não sei, vamos ver. É o Nicolas. Boa tarde. Vamos lá. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então, isso aqui, se vocês têm aí aquecedor, né, a gás ou aquecedor solar, vocês sabem que vocês têm duas torneiras, uma torneira de água quente e uma torneira de água fria, que é exatamente o que está dizendo aqui o exercício. Eu tenho dois reservatórios, um quente e um frio, que serve para a gente misturar as águas e então chegar numa temperatura que a gente queira. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho a temperatura inicial, né, a temperatura do reservatório quente, que é a temperatura inicial dele. Então, eu vou ter a temperatura inicial do reservatório quente, ela vai ser 70 graus Celsius. A temperatura inicial do reservatório frio é 25 graus Celsius. E a temperatura final que eu preciso chegar, por quê? Porque a temperatura ideal da água para o banho, né? Então, a temperatura ideal é de 30 graus Celsius. Então, eu preciso chegar numa temperatura final de 30 graus Celsius. Tanto no quente, né, quanto no frio. Certo? Para atingir o equilíbrio térmico. E aí, eu quero saber o quê? Eu quero saber a razão. Gente, razão significa divisão. Sempre que vocês tiverem nessa palavra na física, a razão significa divisão. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. É isso que eu quero saber, a divisão entre essas duas massas. Então, vamos lá. O que eu tenho? Do balanço energético que a gente viu na aula passada, eu vou ter que
né, todos os calores envolvidos, ele tem que dar zero. Então, isso vem da conservação de energia. Então, lembrando que calor é energia. Então, o calor do reservatório de água fria mais o calor do reservatório de água quente tem que dar zero. Ok? Então, o calor de água quente tem que ser igual a menos o calor da água fria. E aí a gente coloca a equação, né, do calor sensível. Por quê? Porque vai variar a temperatura. Quando a temperatura não varia, quando a gente está em mudança de estado físico, é o calor latente. Nesse caso, é o calor sensível. E o calor sensível, ele é dado pela massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Vamos lá, então. Eu tenho do reservatório quente primeiro. A massa de água quente vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que é o quê? A temperatura final menos a temperatura inicial do reservatório quente. Vai ser igual a menos a massa de água fria vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial do reservatório de água fria. Vamos colocar os dados agora. A massa de água quente vezes o calor específico sensível da água é igual a 1. É tabelado isso também, tá? Normalmente o exercício te dá, e quando o exercício não te der, significa que ele está num formulário lá do Enem ou do vestibular, tá? Mas o calor específico da água é 1. Vezes a variação de temperatura da água quente. A água quente, a temperatura final tem que chegar a 30 graus Celsius, então o final é 30, não é 70, cuidado com isso. Menos a temperatura inicial da água quente, que daí sim é 70. Menos a massa de água fria vezes 1, que é a água do mesmo jeito, multiplicado pela variação agora da água fria, que vai ser o final, que é o 30, menos o 25 graus Celsius, que é o inicial. Vai ficar a massa de água quente vezes 1, que dá a massa de água quente, vezes 30 menos 70 dá menos 40. Cuidado aí, tá? Menos a massa de água fria vezes 30 menos 25 dá 5. Agora, então, vamos colocar nesse formato que ele me pediu. Massa de água quente dividido pela massa de água fria. Portanto, passa isso aqui para o outro lado. Vai ficar massa de água quente sobre a massa de água fria, vai ser igual a 5. Passo 40 para o outro lado, dividindo, vai ficar a massa de água quente dividido pela massa de água fria, menos com menos dá mais, né? Igual a 5 dividido para 40. Isso aqui dá 1/8. Então, essa é a resposta. Se vocês quiserem dividir, fiquem à vontade, mas é desnecessário, ok? Vou parar aqui.